Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão nos ouvindo. Meu nome é Vitor e hoje nesse podcast nós iremos falar sobre as tapeçarias de Pastrana. Elas que são ali uma série de 4 tapeçarias góticas que retratam a campanha africana de Dom Afonso V, o rei português, em 1471. Essa ação dele levou o exército luso a conquistar 2 cidades magrebinas, Arcila e Tanger, e os episódios dessas conquistas são os narrados pelas tapeçarias que refletem ali nos mínimos detalhes o desenvolvimento dos eventos. E olha, tudo indica que Afonso V ele encomendou estes panos como uma forma de glorificar e memorar o sucesso dessa expansão e a vitória estratégica sobre os islâmicos. Essas tapeçarias elas se mostram como um dos maiores legados da arte portuguesa dos finais da Idade Média e uma das fontes principais de estudo das ações militares em Marrocos, mas também ao mesmo tempo elas formam um dos mais importantes núcleos de tapeçaria no contexto europeu do período, em grande parte devido à representação de um acontecimento contemporâneo sem recorrer abertamente a alegorias mitológicas. E essas peças elas são notáveis pelo seu tamanho, elas tendo ali até 11 metros de comprimento e 4 de altura. Elas provavelmente foram tecidas na oficina de Pascher Granier em Tournai, um importante centro de produção de tapeçarias flamengas do século XV. E elas recentemente foram restauradas ali na Bélgica por iniciativa da Fundação Carlos Jambres. Nós, alunos de graduação da Universidade de São Paulo, nós entrevistamos a professora Flávia Garitati, que trabalha no Departamento de História da Arte na Unifesp, e trouxemos ela para falar um pouco mais sobre essa série de tapeçarias. Nós separamos uma parte especial dessa entrevista para vocês ouvirem agora, mas o link da entrevista na íntegra está na descrição. Eu queria continuar, a nossa entrevista com a minha pergunta. As tapeçarias, elas, por serem uma fonte visual, elas trabalham muito com elementos imagéticos, trabalham com cores, com representações que vão além do que é apresentado ali. E muitas vezes elas são ricas em contexto, ricas em estilos artísticos, e fazem diversas alusões. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre como isso é trabalhado ali dentro das tapeçarias de Pastrana, a importância desses componentes e como eles são utilizados para construir essa narrativa. Também, se você pudesse comentar sobre como eles contribuem para a construção do nacionalismo português e da consagração da conquista no cenário de expansão. Bom, em relação às tapeçarias de Pastrana, que receberam esse nome, óbvio, no século XX, Esse nome não foi dado no período da sua elaboração. A tapeçaria de Pastrana precisa ser pensada num contexto muito mais amplo do que aquele das imagens que ali estão e da sua comitência, ou seja, da comitência de Afonso V para celebrar as suas conquistas no norte da África. As tapeçarias de Pastrana, elas foram elaboradas pelas manufaturas em Flandres, que fabricavam diversas outras tapeçarias para outros comitentes, ou seja, para outros encomendantes. E essas encomendas, elas giravam em torno de cenas ou de narrativas que eram muito apreciadas no período, fossem elas cenas mitológicas, como a Guerra de Troia, fossem elas cenas relativas ao Novo Testamento, como era o caso das tapeçarias sobre o Apocalipse, ou cenas também contemporâneas, como aquela de Ana de Bretanha, que vai encomendar uma tapeçaria para celebrar uma batalha ganha durante a Guerra dos 100 Anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as tapeçarias de Pastrana, elas se enquadram nesse contexto mais amplo de comitência, de duques, de reis ou de bispos, Então, o que o Afonso V vai fazer? Ele entra nesse mesmo tipo de encomenda, ele faz o mesmo tipo de encomenda que os seus pares vêm fazendo, E para ele é muito importante que ele coloque essa sua vitória numa tapeçaria. Então a gente tem que pensar quem que vê essa tapeçaria, onde que essa tapeçaria ela vinha
digamos assim, apresentada, né? Quem é que tinha acesso a essa tapeçaria? Claro que não era no mercado comum, mas essa tapeçaria certamente vinha disposta num espaço dentro do palácio, então nós estamos pensando para a corte dele, ou então para embaixadas que o visitavam, ou governantes estrangeiros, né? Então, elas eram uma forma de afirmação, então, de Afonso V nesse período. E os elementos imagéticos, então, que são utilizados para construir essa narrativa, eles são elementos imagéticos que perpassam todas as outras narrativas desse período. Por isso que a gente não pode deslocar as tapeçarias de Pastrana desse movimento mais amplo de elaboração de tapeçarias, né? E quando a gente fala em elementos imagéticos, é melhor a gente falar elemento imagético do que estilo, porque estilo também é uma classificação que nós fazemos muito atrelada a um determinado tipo de produção de um espaço específico ou de um artista específico, digamos assim, né? Então, quando nós falamos em elementos imagéticos, nós estamos pensando em imagens que circulam de um suporte para o outro, né? E que elementos imagéticos são esses, né? Aqueles que faziam parte de uma cultura visual desse período e que dialogavam com outras imagens, né? Em outros suportes, como cenas de batalha, como representação de cidades, como a cidade e os seus muros. Nas cenas de batalha, nós temos, então, a representação dos estandartes, da bandeira, que identificava, então, aquele exército, a frota naval, né? A representação, então, do inimigo como um islâmico, então, ele vem representado por turbantes. São cenas, são imagens, são elementos que se encontram na tapeçaria e que já circulavam por outros suportes também, né? Em relação a esse nacionalismo português, a gente precisa tomar muito cuidado com essa informação, porque no período, então, no período contemporâneo, a exibição dessas tapeçarias, ou seja, no momento da sua elaboração e disposição do Afonso V para os seus pares, os seus súditos, a gente não sei se pode falar de um nacionalismo português ali, né, nesse sentido do Estado-nação português. A gente pode falar de uma afirmação de poder, de dinastia, enfim, frente, né, às outras potências, enfim, aos outros reinos. Quando a gente pensa no nacionalismo português, nós temos que pensar nesse nacionalismo português do século XX, que é o momento em que essas tapeçarias são descobertas na Colegiada de Pastrana, e que a historiografia portuguesa daquele período vai fazer uso dessas tapeçarias para identificar, né, ou para tentar construir uma escola portuguesa de pintura. Esse discurso nacionalista dessa escola portuguesa de pintura vinha ao encontro da formação de uma escola artística nacional de Portugal, distinta de outras escolas artísticas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado ao utilizar essa historiografia portuguesa, que vai se debruçar, então, sobre as tapeçarias de Pastrana, principalmente na primeira metade do século XX, para não pensar, não para não pensar, mas nós precisamos ter muito cuidado com essa construção ideológica desse nacionalismo português, né? Na minha concepção, e também de outros historiadores a partir dos quais eu baseei a minha pesquisa, e também pelas minhas pesquisas em outros objetos, nós não podemos pensar esse tipo de elaboração que fazia parte de uma cultura visual mais ampliada como um objeto nacionalista, né? Eu acho que a gente pode falar de uma cultura compartilhada por várias cortes europeias. Então, são objetos artísticos que agradam a diversos espaços e diversas cortes, e por isso eles vinham, então, encomendados. Claro que havia todo uma ideia de, digamos assim, laudatória das conquistas, né? Mas eu vejo esse tipo de produção como sendo num contexto muito mais amplo
do que aquele, então, só de homenagem, né, em relação a essas conquistas. Por isso que a gente precisa sempre pegar o objeto com o qual nós estamos trabalhando e compará-lo com outros elaborados no mesmo período, para ver enfim, esses elementos em comum. Bom, professora, dando seguimento à entrevista, vou fazer a terceira pergunta. Somente analisando as tapeçarias de modo geral, não é possível visualizar o meio ao qual estão inseridas. Qual papel elas tinham, como eram utilizadas e o que representavam as sociedades da época. A senhora poderia comentar um pouco sobre as funções, a forma como eram utilizadas, quem as detinham e qual papel esses panos exerciam no contexto social tardo medieval? Bem, as tapeçarias, elas tinham várias funções, né? Esses panos que nós estamos mencionando nessa nossa conversa são panos de grande dimensão. Então, o primeiro lugar que nós temos que pensar é qual seria o espaço original ou os espaços originais onde essas tapeçarias vinham dispostas, né? Tendo em vista a dimensão dessas tapeçarias, ou seja, a dimensão que nos chegou até hoje, porque elas poderiam sofrer cortes, podem ter sofrido cortes ao longo da sua história para poder se encaixar em outros espaços, né? Nós temos que pensar que elas eram dispostas em grandes salas. Então, não podia ser uma casa pequena, né? Precisava ter muitas paredes, né? Muito espaço para pendurá-las. Então, em primeiro lugar, nós podemos pensar que elas serviam para ornamentação, então, desses espaços, que nós podemos pensar que eram espaços reais ou espaços administrativos, digamos assim, né? Então, elas serviam para ornamentação desses espaços, elas serviam também para criar divisões dentro do espaço, se elas fossem menores. Elas também serviam como uma forma de aquecimento, porque se nós pensamos nesses tecidos nas paredes também, né, elas criavam uma forma de aquecimento daquele espaço, mas nós podemos pensar em vários tipos de função, a depender dos temas que vinham ali urdidos, né? Elas poderiam demonstrar o poderio e a riqueza, então, do seu proprietário ou proprietária, ou então ela poderia ornamentar um espaço, digamos assim, onde as cortes se encontravam, né? Para suas festas, para sua sociabilidade. Algumas tapeçarias também vinham inseridas em tendas. Então, mas eu acho que o mais importante que nós temos que pensar é o impacto que essas tapeçarias tinham, faziam ou propiciavam aos observadores que tinham acesso a elas, né? Elas eram objetos de luxo extremamente caros, elaboradas por artesãos ou artífices extremamente competentes, elas demoravam muitos anos, às vezes 10 anos, 20 anos, quer dizer, era um projeto a longo prazo do comitente daquela tapeçaria, e é óbvio que ele sabia dos custos dessa tapeçaria, né? Muitas vezes elas eram urdidas com fios de seda, fios de lã, algumas vezes alguns elementos urdidos com fios de ouro, fios de prata, né? Mas existiam tapeçarias dos mais variados tamanhos. Aqui em São Paulo, na Fiesp, houve uns anos atrás uma exposição sobre o Rafael Sanzio, né? O pintor italiano, e ali tinha uma tapeçaria elaborada a partir de um desenho dele, né? Em que foi possível ver, inclusive, esses acréscimos, digamos assim, né? Com fios de ouro e com fios de prata. Então, eu acho que quando a gente pensa numa tapeçaria, a primeira coisa que nós temos que pensar ao abordar esse objeto é a sua dimensão, porque a partir da dimensão a gente tem uma noção de onde ela vinha exposta. E as tapeçarias, as pequenas e as grandes, elas eram transportadas, elas eram guardadas normalmente em baús e transportadas entre as diversas propriedades, digamos assim, do seu comitente. Então, elas viajavam, né?